Shabbat Shalom, amados, preciosos. Que bom estarmos juntos nesta manhã para exaltar ao Senhor. Glória a Deus que dormimos e acordamos porquanto Ele nos sustenta. E assim podemos dizer, mais um dia que o Senhor fez para mim, investindo na minha vida, para que eu possa usufruir desse dia, com sabedoria, este Shabbat, o 7º dia da semana, um dia que nos traz à memória a criação. Na realidade, o sábado é um memorial da criação. Quando Deus cria o homem como a sua última criação, como a coroa da criação, a quem entrega como corregente todo o universo, toda a terra, para que ele possa administrar. Este homem tem uma visão de Deus. E ele já nasceu adorando, contemplando a face do Criador. E por isso a Bíblia diz que Deus estabeleceu o 7º dia como dia de descanso. Um memorial de que fomos criados para seu louvor e glória. E não apenas isso, nosso dia começa com Ele, nosso dia termina com Ele. Assim toda a criação culmina com a criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus. E o primeiro dia é tão interessante, o 7º dia para encerrar esta semana, é um dia de descanso. Alguém pode perguntar, mas descansar de quê? O homem nem trabalhou e já começa descansando. É que o sentido do Shabat e esse termo descanso é muito mais elevado do que aquilo que nós pensamos. Descanso não é inatividade, é mudança de atividade. E qual é a grande mudança da atividade? Deus estava se envolvendo em criar coisas. Mas este 7º dia Ele devota para comungar com o homem criado à sua imagem e semelhança. E não há nada que traga mais refrigério, descanso, sossego, paz para a nossa alma, do que a comunhão com Deus, do que a sua presença. Então, glória a Deus por este dia e que as bênçãos do Shabat, as bênçãos do descanso que vem da sua presença, possam envolver a todos nós. Estamos mergulhando na palavra sobre um tema tão importante. A mente de Cristo. Como cultivar a mente de Cristo em nós. Como pensar do modo como Cristo pensa. E desde que começamos esta série, eu gostaria de cantar, na realidade todos os sábados, quando eu começo a trabalhar, eu fico na minha mente. Tenho um desejo sem igual, quero ser como Cristo. Oh, grande desejo sinto em mim, quero ser como Cristo. Todavia, não consegui encontrar um cântico gravado para que a gente pudesse aprender. Mas, glória a Deus, hoje eu consegui. E nós vamos começar hoje cantando este hino, Quero Ser Como Cristo. Nós vamos colocar a letra aí na tela e vamos acompanhar o som de um conjunto, que não vamos lançar a imagem do conjunto porque a letra é muito pequenina, não dá, mas está numa boa versão. Então vamos aprender a cantar, porque todos os dias quero dizer, no sábado, nós iremos cantar e vamos incorporar e fazer disto uma oração, um clamor constante. Quero ser como Cristo. Que o nosso ser suspire por ser como Cristo. Paulo diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Uma das orações que gosto de fazer com muita intensidade ao Espírito Santo é esta: forma Cristo em mim. Forma Cristo
em mim. É claro que isto é um processo, mas primeiro eu preciso desejar. Então vamos cantar? Tenho desejo ser igual, quero ser como Cristo. Este é meu grande ideal. Quero ser como Cristo. Mestre Senhor, Ele há de ser que o mundo inteiro ouça ver sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo. Vida perfeita sem igual. Quero ser como Cristo. Este é meu grande ideal. Quero ser como Cristo. Extercer desejo ansar do seu amor testemunhar. Eis meu sincero aleluia. Quero ser como Cristo. Em paz Tua
Esta é a nossa oração. Grande desejo sinto em mim. Quero ser como Cristo. Ó Cristo da glória, elevamos todo o nosso ser diante de Ti, Te contemplamos. Contemplamos-Te na Tua glória, exaltado entre querubins, coroado de majestade, de glória, cercado por arcanjos, anjos, serafins, as hostes celestiais e os primogênitos arrolados nos céus. Ó eterno, Redentor, noivo amado, Senhor, Tu és tudo. Tudo quanto a nossa alma deseja. És o alfa, és o ômega, és o princípio, és o fim, a brilhante estrela da manhã. Rei dos reis e Senhor dos senhores, acima de qualquer coisa. Estamos em Ti. Somos um contigo. Que glória, que emoção. Não há palavras que possam traduzir a comoção do nosso espírito diante de uma magnitude, de uma redenção que ultrapassa toda a nossa capacidade de compreensão. Sermos alvo de tanta graça, de tanto amor, para vires ao nosso encontro de uma forma tão simples, humana. Encarnaste, vestiste a nossa roupa de filhos dos homens e viveste a vida do Pai diante de nós. Tomaste sobre Ti maléficas consequências do nosso pecado com o fim de abrir o caminho de volta para o Pai. E ainda nos envias o Teu Espírito para trabalhar em nós o Teu caráter, para formar em nós a Tua verdadeira imagem. Tudo isso é tão imenso. É mais do que possamos entender. Ainda assim, em simplicidade, escancaramos o nosso coração. Desejamos ardentemente, temos fome, temos sede de viver tudo quanto projetaste para nós através da Tua redenção. E o desafio que se coloca diante de nós hoje, e neste estudo, é tão grande, é tão elevado, que somente na dependência do Teu Espírito e em sobriedade, submissão absoluta, podemos abraçar, ser como Tu, ter os Teus pensamentos, ter a Tua visão, ter a Tua percepção de tudo quanto ocorre em nossa vida e ao nosso derredor. Doce Espírito, Autor da revelação, expomos-nos a Ti. Tira o véu dos nossos olhos. Que através deste encontro da Tua presença com a palavra revelada, possamos apreender as grandes verdades que transformarão a nossa vida. Toma-nos a todos nós, que estamos diante de Ti nesta hora, e aqueles que através do vídeo estarão se expondo depois, todos, indistintamente, sejam tocados por uma graça sem medida, de percepção e de operação profunda, para que cada necessidade seja plenamente satisfeita por Ti. Seremos cuidadosos em tributar somente a Ti o que somente a Ti é devido: honra, louvor, ações de graça e adoração. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Olhamos para o nosso tema, cultivando a mente de Cristo em nós. Em nosso texto base, proclamemo-lo: tende em vós esta mente que também estava em Cristo Jesus.
Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A mesma pergunta de todas as vezes, todas as aulas, o que significa ter a mente de Cristo, mas hoje cingimos-nos apenas isto: exibir as mesmas características que Cristo exibiu. Poderíamos abordar o tema por vários ângulos, e o faremos de outros ângulos, mas, inicialmente, estamos abordando as 8 coisas em que devemos pensar. Os limites, as fronteiras que Paulo estabelece nessa carta tão importante, uma carta da prisão, depois de falar de tantos assuntos. Filipenses 4:8, que se torna o padrão para pensarmos do modo como Cristo pensa. Vamos repetir, é algo que vamos repetir sempre. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que eu posso permitir que ocupe o meu pensamento é o tudo que, estes 8 parâmetros. Então, seja isso que ocupe o vosso pensamento, é algo que deve estar como um flash piscando diante de nós. A qualquer pensamento que atravesse a nossa mente, nós devemos passar por esta peneira, certo? Vimos já os primeiros, tudo que é verdadeiro. Depois, tudo que é honesto, tudo que é nobre. E vimos na última aula tudo que é justo. Cada uma destas virtudes é exibida plenamente por Jesus. E hoje vamos entrar numa, essa aqui é um pouco mais demorada. Tudo que é puro. Uau! Imagina, eu ficaria uma semana aqui no tudo que é puro. Nós temos na Bíblia um livro chamado Levítico, que muita gente não gosta dele, né? É tudo sobre rituais de pureza, de purificação. Claro, Israel não tinha como entender espiritualmente a santidade e a pureza de Deus. Levítico é aquele de sede santos, como o Senhor é santo, é a santidade cerimonial, das abluções, dos banhos, dos rituais, de cordeiros, de sangue, de sacrifícios. Tudo tinha um objetivo só: a limpeza, a purificação, para que somente depois de purificados pudessem se aproximar de Deus, porque Ele não aceitaria uma adoração imunda. E estas lições tinham que ser dadas de forma objetiva, através de coisas, através de símbolos, como por exemplo o animal, não podia ter defeito. Mas a Bíblia fala de pureza o tempo todo, e vamos hoje entrar aqui, vamos começar definindo o termo, que é a primeira coisa. Já sabemos o que é pensar, refletir, debruçar sobre, meditar, ruminar. O que deve ocupar o meu pensamento, em que devo me deter, qual é o foco da minha visão. Hoje o assunto é tudo que é puro. Tudo que é puro. Mas o que é puro? No grego, agnos. E vamos dar várias definições aqui, de vários modos de expressar por vários léxicos. É aquele que está livre de contaminação, imaculado, que não será contaminado, que é moral e interiormente puro. Leia o que está em amarelo. Agnos é aquilo que é santo, moralmente limpo e imaculado. A palavra original está intimamente relacionado também com a palavra sagrado, santos, agnus, agios. Portanto, leia por favor, agnus se refere à pureza cerimonial e à pureza moral. Significa especialmente manter nossos corpos imaculados, abstendo-se de pecados sexuais. É por isso que eu disse que esse assunto é muito amplo, porque quando entra na área moral, é uma área que nos nossos dias temos muitas dificuldades. Lemos
em 2 Coríntios 11:2. É importante entendermos o valor deste ensino nestas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Essa é a responsabilidade nossa. Apresentar uma igreja como virgem pura ao seu marido, Cristo. E havia um cuidado tão grande que ele fala ao seu filho Timóteo: a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. E vem essa ordem para todos nós: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. E Tiago, no capítulo 3, verso 17, leia a frase que está em amarelo: mas a sabedoria do mundo, do alto vem e é, primeiramente, pura. A sabedoria de Deus, ela é pura. Então a pureza vem em primeiro lugar, mas também pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Mas a pureza encabeça que as virtudes atreladas à sabedoria divina. No Novo Testamento, agnus é traduzido 8 vezes como casto, livre de pecado, inocente, puro. 8 vezes. Barclay acrescenta que quando agnus era usado cerimonialmente, ele descreve o que foi. Note bem o que está em amarelo. Tão limpo, que é adequado para ser levado à presença de Deus e usado em seu serviço. Deus é um Deus de limpeza. Deus é um Deus puro. Por isso é que a gente não deve amar a sujeira. Devemos amar o que é limpo, gostar do que é limpo, conservar a limpeza. Todo aquele cerimonial do sistema levítico sacerdotal, de lavar, de limpar, não podia ter mancha em nada, é para demonstrar quanto Deus ama. Então tudo para chegar à presença de Deus tem que estar limpo. Limpo, limpo, limpo. Totalmente limpo, né? Agora, queridos, como está esse mundo? Escrevemos aqui, esse mundo está cheio de coisas que são o quê? Sórdidas, miseráveis, sujas, obscenas, imundo, mundo imundo, né? Que mundo tão sujo. Muitos colocam sua mente em tal estado que contamina tudo o que pensa. Então, às vezes, a sua mente está voltada para a imundícia deste mundo. É tanta sordidez. Meu Deus, tem coisa que eu fico às vezes, não, porque às vezes você está aqui escrevendo, e aparece assim uma notícia, assim uma manchete na sua frente, não tem como você não ler, especialmente quando você tem uma visão de flash, né? Vamos ver aqui, estupro coletivo, misericórdia, prende uma moça dentro lá, não sei quanto. Que loucura é essa? O que está acontecendo com esse mundo? Doido. E outro lá, filho dá não sei quantas facadas no pai. Gente, que mundo é esse? Perdido, né? Então, queridos, o que ocorre? Nós estamos vivendo neste mundo. A mente do cristão está posta nas coisas que são puras. Tem que ser. Tem que ser. Estamos fazendo uma declaração aqui como... Você até vai dizer, pela fé, né, Valnes? Não, mas tem que ser. O que está amarelo, seus pensamentos, de você que é um cristão, são tão limpos que podem suportar até mesmo o escrutínio de Deus. Isso é verdade sobre os seus pensamentos? Os seus pensamentos podem suportar até o escrutínio de Deus? São tão puros que Deus possa olhar e dizer sim, são puros? Ok. Então, pensar em tudo que é puro envolve o quê? Leia, por favor. Encher nossas mentes de pensamentos inocentes, virtuosos, limpos, não contaminados por nada do mal e livres de contaminação. Em segundo lugar, o pensamento puro deve infundir todas as áreas das nossas vidas, incluindo o quê? O que assistimos, que lemos,
o que fazemos. Daí que temos que ser seletivos quanto à nossa leitura, guardar os nossos olhos. Jó disse: fiz aliança com os meus olhos, como os conservaria numa donzela? No sentido de livrar-se de toda e qualquer sedução. Fiz aliança com os meus olhos. É preciso, hoje, mais do que nunca, temos que fazer aliança com os olhos, com os ouvidos, com tudo, para que não sejamos contaminados. Encontrei-me com Cristo, muito jovem, muito adolescente ainda, depois de ler a Bíblia dos 12 aos 15 anos. Mas eu fiz uma aliança, com 15, fiz uma aliança. Eu disse: não será qualquer coisa que passará pelos meus olhos, entrará pelos meus ouvidos e sairá da minha boca. Por que eu fiz uma oração dessas, tomei uma decisão dessas, se eu nem sequer frequentava a igreja, não fui discipulada por ninguém? Porque o Espírito Santo não tem nada a ver com idade, tá? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, nosso espírito. Então, lendo a Bíblia dos 12 aos 15, no dia em que no meu quarto Jesus entrou em mim, eu disse: de hoje em diante te seguirei. Eu entendi: uau! Alguém muito santo entrou dentro de mim. Ninguém me disse isso, mas foi o que eu percebi. Alguém muito santo entrou dentro de mim. E foi essa percepção que me levou imediatamente a tomar essa atitude. Não será qualquer coisa que entrará pelos meus olhos, pelos meus ouvidos e sairá da minha boca. Então, temos que fazer uma aliança, temos que pensar para termos pureza. E nesse mundo não há como manter pensamentos puros sem sermos rígidos na disciplina de não deter o olhar onde não devemos, de não emprestar o ouvido onde não devemos. Seletivos. Televisão do Brasil, por exemplo. Eu não vejo televisão. Não sou obrigada a estar na frente de um aparelho para ver uma notícia e tudo que é imagem obscena, de violência, de sedução que aparece aí. Ou todas as bobagens e coisas. Não. Por isso prefiro ler. Pela manchete, decido ler ou não ler. Porque se começo, não, isso aqui não é para mim, não quero, não vou ler. Simplesmente. Então, pensar o que é puro, temos que entender isso. Vai afetar. Eu repito. O que eu vejo. O que eu leio. O que eu ouço. Alguém pode dizer: devo sair do mundo. Jesus disse: não os tire. Eu não oro para que os tires do mundo, mas que os livres, né? Livres do mal. Nossos pensamentos de natureza sensual, moralidade, ética, espiritualidade e adoração precisam ser caracterizados pelo que é puro. Leia a última frase. Pensar em tudo que é puro nos afastará do pecado, da culpa e da vergonha, e nos levará para mais perto de Deus. Há um princípio que podemos ver na vida de Davi, o princípio de despir-se e revestir-se, ou tirar e colocar. Encontramos isso no Novo Testamento. Despir-nos do velho homem, revestir-nos do novo homem. Mas isso pode ser colocado ao inverso. Nós podemos alterar a ordem. Eu, na realidade, quando venho a Cristo, eu preciso me despir. Eu preciso retirar de mim. Mas agora que eu sou crente, eu tenho que me vestir primeiro. Porque se eu me vestir primeiro, se eu me revestir primeiro do que é puro, alimentando os meus pensamentos puros, não terei que enfrentar a dor de buscar uma mudança depois. E o que ocorre aqui com Davi? Normalmente pensamos em usar este princípio para mudar
deixando o que está errado para substituir pelo que é certo. Primeiro eu vou praticar o errado. Sofro as consequências, aí vou tentar me corrigir. Deus perdoa, mas as consequências não nos livra delas. Vamos ver Davi. No caso de Davi, ele falhou. Estamos pensando no caso de Batseba. Qual é o problema de Davi? Sedução. Ele manda os generais para a guerra e fica em casa. Primeiro problema. Você tem que estar na frente da batalha. Você está em guerra, como é que você vai descansar, relaxar? O diabo vai lhe arranjar alguma coisa para fazer. E é quando ele vê a serva de um dos soldados tomando banho e manda chamá-la. E ela engravida desse adultério. E Davi o que faz? Que coisa horrível. Manda buscar o soldado, para que o soldado vá para casa e diga: o filho é dele. Mas o soldado é tão honesto que não vai para casa. E pergunta: mas você não vai para casa? Ele diz: não. Como? Joabe está lá na guerra, os soldados estão lá. E eu vou aqui para minha casa, deitar com minha mulher. Não vou fazer isso. Olha a ética deste soldado. Davi embriaga o homem para ver se mesmo bêbado. Mas mesmo bêbado ele dorme lá na porta. Não vai. Não. Está tão vincado um princípio, um valor, que mesmo embriagado não sai da linha. É um princípio. Aí Davi, como é que vai encobrir o pecado? Olha os pensamentos. Um abismo chama outro abismo. E se você entretém um pensamento impuro, pode saber que vem uma corrente e você vai ser enlaçado e vai cair e vai sofrer as consequências. Por isso é muito melhor a gente se conservar puro. Manter logo os limites de onde colocar o pensamento e não tentar lidar com a situação depois do leite entornado. Davi fez uma coisa tão horrível, meu Deus do céu. Escreveu uma carta e tornar aquele a quem ele vai assassinar o portador da sua sentença para Joabe. Coloca-o lá na frente da batalha onde vai morrer. Que coisa! Adultério, hipocrisia, mentira, assassinato. Sim, Davi assassinou o marido de Batseba pela espada dos filisteus. O que ocorre? O que esse pensamento impuro e as ações subsequentes custou a Davi? Seu bebê morreu. Ele manda buscar Batseba para ser sua esposa. O bebê nasce, adoece, jejua, ora, esperneia, clama. Deus não escuta. Deus não escuta toda oração. Há muita coisa, viu, gente? Eu ainda não falei sobre este assunto, mas há muita coisa que impede que Deus escute a nossa oração. O pecado. A criança morre. Sua linda filha Tamar foi estuprada por seu meu irmão Amnon. Por quê? Porque quando Davi se abriu à sedução e adultério, ele escancarou a porta da sua casa para este espírito de imoralidade, de sedução. Ele agora vai ver na sua casa um filho estuprando a filha. Depois ele vai ver o quê? O filho, Amnon, assassinado por Absalão, que é o irmão de Tamar.
que ficou revoltado com o estupro e termina matando. Agora esse mesmo Absalão passou a odiar o pai. E liderou uma rebelião sob a tutela do avô ressentido de Batseba, Aitofel. Que Aitofel era conselheiro de Davi, mas ele era avô de Batseba. E quando Absalão se rebela, Aitofel dá o troco a Davi e vai com Absalão. Queridos, qual o ponto de tudo isso? Ter pensamentos puros, queridos, é muito importante para que não tenhamos que lidar mais tarde com as consequências de ações provocadas por termos agasalhado pensamentos impuros. Mas levantamos a pergunta: afinal, o que é ser puro? O dicionário United Bible Society define a palavra original como, leia, santo, casto, separado por ou para Deus, consagrado, reto, inocente. É isso que ser puro. Casto, santo. Então, quando falamos sobre pensamento puro, estamos falando de puro em oposição a quê? Primeiro, a ser manchado, a ser sujo, a ser imoral, ou separado para a impiedade, em vez de sermos separados para Deus. Devemos estar constantemente avaliando o nosso pensamento à luz da pureza. Portanto, precisamos testar o que pensamos, sob a peneira de Agnos, o que é puro, tudo que é puro, e nos fazer estas perguntinhas. Colocamos aqui algumas. Primeira pergunta: o que eu estou pensando vai contaminar? Vai contaminar a minha mente? Vai contaminar meus sentimentos? Ou é intrinsecamente puro? Esse pensamento corromperá esta ideia, esta visão, esta leitura. Irá corromper meu pensamento se eu der atenção a ele? Esse pensamento resistirá ao escrutínio de Deus? Isso me tornará mais parecido com Jesus? Jesus é Agnos perfeito. Jesus é a expressão de toda a pureza. A pureza, nos nossos dias, foi condenada ao ostracismo, infelizmente. A nossa cultura hoje, poucos desejam viver dentro de sua proteção, da proteção da pureza. E muitos daqueles dentro de suas fronteiras estão acampados próximos à saída para ver o quão perto eles podem empurrar a fronteira antes de cruzar para o outro lado. É um mundo altamente apelativo. Leia, por favor, este pensamento. A palavra puro, em nossa passagem de Filipenses, tem a mesma raiz da palavra santo. É definida como santo, moralmente limpo e imaculado. E em um sentido semelhante, um santo é aquele que é separado. Então, pureza é o quê? É difícil, talvez, definir a pureza, mas vamos aventurar uma explicação. Leia. Pureza não tem tanto a ver com ações externas, embora elas estejam incluídas, mas sim com o coração e a mente internos. Posso agir puro, por exemplo, não cometer adultério. A prática, enquanto ainda sou impuro dentro do meu coração, conservo pensamentos de lascívia, de luxúria. Então, falar de pureza tem muito a ver com o nosso mundo interior, com aquilo que está na nossa mente. Até porque as ações externas são sempre consequência do que construímos primeiro em nossa mente. Especialmente em vista da verdade que temos, a esperança
a certeza de que um dia seremos como ela. Se eu tenho hoje a certeza de que o Espírito Santo está me preparando para apresentar a noiva pura, imaculada, Cristo, isso será dentro de mim uma força motriz, motivadora, para que eu busque viver a vida de Cristo. Qual é o noivo que não espera que a sua noiva se conserve pura para ele, mesmo quando está distante? Cristo espera que a sua noiva se conserve pura para ele, se prepare para ele, e é isso que o Espírito Santo está fazendo. Veja o que diz 1 de João 3,2, leiamos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que seremos semelhantes a Ele, quando Ele se manifestar. Diga, eu serei semelhante. Então o Espírito Santo está trabalhando em mim para que eu seja semelhante. Jesus disse que não são as coisas exteriores que nos tornam impuros, mas é o que está dentro, é o que sai do coração. Leiamos as palavras de Jesus. Não é o que entra em seu corpo que o contamina. Tu estás contaminado com o que vem do teu coração. Por isso, somos convidados a esconder a pureza da palavra de Deus em segurança dentro dos nossos corações, para não pecar contra Deus. O Salmo 119:11, não colocamos aqui, mas quase todos sabem de cor. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A gente ensina isso até as crianças, né? Já ensinamos logo. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. Que tal a gente cantar? Não é só para as crianças, é uma forma de gravar. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar. A tua palavra escondi. E como é que eu escondo a palavra? Simples, como a luz do dia, lendo-a, meditando nela, estudando-a, memorizando-a. Seja ela a fonte da minha meditação dia e noite. Não se apartem estas palavras do teu coração. Você já pensou em como seria a sua vida se você tivesse uma mente governada pela pureza? Como seria a sua vida? Toda a sua vida governada, sua mente pela pureza, nenhum pensamento impuro na sua mente. Uma mente que não estava cheia de sujeira, perversidade e lixo do mundo. Você deve reconhecer que apesar de quão sujo, impróprio, diluído e poluído seu pensamento foi no passado. Leia, se tem coragem, o que está em amarelo. Jesus quer tomar sua mente e purificá-la com seu sangue, para que você possa entrar em sua presença e ser usado em seu serviço. Já vimos que agnos significa limpar de tal maneira que esteja em condições de entrar na presença de Deus e ser apresentado a Ele. Quero lhe dizer que não importa o seu passado. É verdade que quando você vem de um passado sujo, imundo, já expôs a sua mente a tanta sujeira, a tanta imoralidade. Infelizmente não é fácil, porque você guarda na retina imagens, há memórias, mas eu quero dizer que o sangue de Jesus tem poder para purificar, para santificar e lançar para trás estas camadas, de tal maneira que você construa na sua mente as camadas de novos pensamentos de pureza. E no meio de tudo isso, levantamos a pergunta: pode uma pessoa realmente crescer em pureza? Essa pergunta que colocamos aí diante de você. Pode? O que é que você acha? Pode ou não pode?
Ok, vamos lá, a próxima. A resposta é um retumbante sim. Um retumbante sim, por 3 razões. Vou dar 3 razões porque é possível crescermos em pureza interior em nossos pensamentos. Primeira razão, leia. Porque os crentes receberam a lavagem da regeneração. Tito 2:5. Os crentes receberam a lavagem da regeneração. Que diz a palavra, leiamo-la. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aí está o primeiro ponto. Se você veio a Cristo, pelo poder do Espírito Santo, veio a obra de lavar, e não apenas lavar, regenerar. O que é regenerar? Gerar vem de gerar, de gestação, uma nova geração. Há uma recriação. Então 3 coisas aqui estão neste versículo. Ele lavou, Ele regenera e Ele renova. Esta é uma obra do Espírito Santo dentro de nós e da nossa mente. Então, a palavra diz que quando chegamos em Cristo, quem está nele, nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, a lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo pretende o quê? Leia, por favor. Ter um efeito poderoso sobre os filhos de Deus, incluindo a maneira como eles pensam. A maneira como eu penso. Segunda razão porque dizemos que sim, é possível crescer em pureza. É que em Cristo fomos libertos de quê? Da escravidão do pecado. E o respaldo em Romanos 6, vamos ler, versos 17 e 18. Todavia, graças a Deus, porquanto embora, havendo sido, olha o passado, havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que fostes submetidos. Quando? Agora. E o verso 18, vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Então aqui está a segunda razão. O que é o escravo? O que nada faz senão em obediência ao seu Senhor. E se eu antes era escravo do pecado, hoje já não sou. Jesus me libertou. Eu sou escravo da justiça. Então eu estou ao serviço da justiça. E neste capítulo aí de Romanos, nos versículos anteriores e posteriores, Paulo vai falar que eu devo hoje oferecer os meus membros como instrumentos da justiça. Os meus membros, membros do meu corpo. Queridos, todos nós trouxemos hábitos de pensamento impuro em nossa vida cristã. Alguns mais, outros menos. Mas independentemente da natureza do problema ou da extensão do problema, o sangue de Jesus nos libertou da escravidão desse padrão de pensamentos. Temos que tomar posse. Por esta razão, queremos fazer esta declaração que você vai ler. 3 declarações. Primeira, podemos mudar. Diga, eu posso mudar. Segundo, coloque na primeira pessoa. Eu posso me tornar melhor administrador da minha mente. E em terceiro lugar, eu posso crescer em pureza. Eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Terceira razão, recebemos ordens e as ordens de Deus dão esperança. Deus nunca vai nos pedir algo para o que não nos dará condições de obediência. O Deus que coloca em nós o desejo, dá-nos a capacidade. Podemos crer. E aí em 1 Timóteo 1:5, o alvo dessa orientação, diz Paulo, é o amor que procede de onde? Um coração puro e uma boa consciência e de uma fé sincera, um coração puro. Paulo está dizendo, tudo isso que eu estou fazendo é para que vocês tenham um coração puro.
E, queridos, se Jesus é o Agnus perfeito, os crentes devem purificar-se do modo como ele é puro. Então, leiamos 1 João 3,3. E todo o que nele tem essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Assim como ele é puro. Agora, a palavra puro ocorre pouco mais de 100 vezes na Bíblia. Ela pode aqui e ali referir-se ao ouro puro, à prata pura, mas a maioria esmagadora destas, mais de 100 vezes, refere-se a Agnus. De longe, portanto, é uma das maiores ênfases na Bíblia. Então, queremos destacar, talvez hoje só me dê para a primeira. Uma das maiores ênfases é esta. Leia. Deus deseja que você purifique o seu coração. Deus deseja que você purifique o seu coração. Em primeiro lugar, no item A, uma chave para a comunhão com Deus. Aqui está uma chave. Vamos lhe dar uma chave. Como eu posso? Deus quer que eu seja puro. Qual é a chave? Aí no Salmo 24, versículos 3 e 4. Leia, por favor. Quem pode subir ao monte de Yahvé? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega a mentira, nem age com falsidade. Então, queridos, como manter essa chave que Deus nos dá para entrar na sua presença? Mantendo um coração puro. Observe os comentários que vamos fazer agora. Nós vivemos num tempo em que realmente muitos procuram comunhão com Deus. Eu quero me conectar com Deus. Se eu deixar o meu celular aberto, por causa do sussurro do Instagram, fica caindo mensagem, né? Eu vejo às vezes, né? Eu estou aqui trabalhando, se eu olho, a maior parte do tempo está fechado. Uma vez lá, Deus, como eu preciso disso. Eu quero isso. Eu vejo o desespero das pessoas, dependendo do assunto do dia. Eu quero, mas eu quero tudo de Ti. Eu quero estar mais perto de Ti. Conforme o apelo da mensagem. Sim, há muitos que querem se conectar com Deus. Eu quero, Senhor. Mas tem um problema. Muitos desses não estão dispostos a fazer o que é necessário. O que é necessário para ter comunhão com Deus. Aliás, a gente tem essa atitude em tudo, né? Nós queremos o fast food para tudo na vida. Eu quero entrar o ano e dizer, eu vou ficar no ano magrinho, eu vou ficar em forma, eu vou fazer exercício, né? Não quer fazer o que é necessário e quer os resultados. Não tem jeito, meu amado. Não tem jeito, não tem jeito. Leia o que está em amarelo. A comunhão com Deus requer pureza. Olha o texto que nós lemos. Como é que eu posso chegar ao Monte Santo? Como é que eu posso entrar na presença de Deus? É preciso ter o coração puro. Não tem, meu filho. Você pode encher a sua mente. Vai lá para frente da novelada. Passa o dia assistindo novela. Passa o dia filme indecente. Passa o dia pensando coisas que não deve. Lendo o que não deve. Aí vou entrar em comunhão com Deus. Entra coisa nenhuma. Você não consegue se conectar com Deus. Tudo que atravessa a sua mente é o que você viu, o que você leu, o que você ouviu. Você pode até falar o nome de Deus, mas da boca para fora não se conecta. Porque para ter comunhão com Deus precisa pureza. Pureza. E é por isso que a gente... Por que os sacerdotes, antes de entrar no Santo dos Santos, tinham que se lavar? É o símbolo. Primeiro confessa os pecados, primeiro se limpa, né? Confessa as faltas antes que possa penetrar. É preciso... E aqueles banhos rituais queriam transmitir essa mensagem. Pureza,
em primeiro lugar, no sentido, estou falando de pureza para ter comunhão com Deus, no sentido de que nos arrependemos e confiamos em Cristo como Senhor e Salvador. Primeira coisa. Mas o arrependimento não termina com a conversão. Somos chamados todos os dias a uma vida de arrependimento. Segundo, a pureza no sentido de tentar viver uma vida mais pura. Vida no homem interior. A segunda declaração deste item sobre que Deus deseja que sejamos puros é que pode ser realizada, mesmo após um pecado. É possível, queridos, qualquer pessoa ser purificada, mesmo depois de uma queda, depois de um pecado, de um deslize. Quando chegamos a Cristo, evidentemente, somos perdoados do pecado, a raiz do pecado, o pecado no singular, porque toda a nossa vida é um pecado. Todos pecaram. Então há um perdão do nosso passado, há um reinício, há um recomeço no momento da nossa conversão. Todavia, uma vez que entramos no reino de Deus, nós devemos ver em obediência. Mas, se porventura houver uma queda, houver um pecado, como ocorreu com Davi, primeira carta do apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na realidade, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que ele quis dizer? Se você pecou, se você caiu, se você entrou pelo caminho da impureza, não entre no caminho agora do remorso, como aconteceu com Judas. Há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. O remorso olha para dentro, você se envergonha, você lamenta, você foi pego em falta. Então, é uma coisa que você está pensando em si. O arrependimento não. Ele é um olhar para Deus. É um lamento por ofender a santidade de Deus. É uma vergonha por não estar à altura da gratidão que devemos pelo perdão dos seus pecados. Então, o que João quer dizer é isso. Há um advogado. Então venha Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer duas coisas. O primeiro é perdoar. E perdoar significa, Deus está dizendo, não levarei em conta. Teu pecado não afetará a nossa comunhão. Não me lembro dos teus pecados. Como diz do Oriente e do Ocidente, assim afasto de ti as tuas transgressões. Não levo em conta. Não te trato na base do que fizeste, mas na base do que Cristo fez para purificar o teu pecado. E o segundo elemento neste versículo 9 de 1 de João 1 é purificar de toda a injustiça. Que é isso? É a raiz. Onde está a raiz que me leva à impureza? Não adianta eu lidar com o fruto, eu tenho que ir a algo mais profundo. Onde está a raiz? Porque às vezes quando nós não lidamos com a raiz, e vamos simplesmente como quem joga as coisas debaixo do tapete, um dia vai. Houve um caso conhecido no mundo inteiro, né, de Jim Swaggart, que estava aqui na televisão, 1 hora de televisão, um pregador tremendo no mundo inteiro. De repente surge aquele escândalo, ele confessando o seu pecado. Alguém, né, um dos inimigos, filmou em uma dessas coisas de striptease. Mas quando você vai olhar qual era o passado,
Olha, e ele era um pregador que condenava o pecado com uma veemência, com uma violência até, né? Hábitos da juventude. Hábitos da juventude. De repente, lá na frente, às vezes um descuido, não é? Aquela velha raiz vem à tona e você termina destruindo um futuro ministério, escandalizando o mundo. Enfim, por isso precisamos chegar diante de Deus em arrependimento. O arrependimento é uma dor profunda por haver ofendido a santidade de Deus. Ninguém muda sem ter essa experiência de dor. Deus, tu não mereces. Tu não mereces o meu pecado. Não é que você está pensando em si, na sua vergonha, ou às vezes porque você nem quer se perdoar, porque você feriu sua própria reputação, a reputação dentro de você mesmo. Como eu podia fazer isso? Não, o arrependimento tem a ver com Deus, a santidade de Deus. Então Deus vai nos purificar da raiz que nos leva a essa situação. E respaldando, o Salmo 51 é o Salmo de Davi, falamos dele há pouco. Ele confessa, o Salmo 51 é a confissão de Davi: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele diz aqui no verso 10, leia por favor: ó meu Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Outra tradução diz reto. Ele vai todo aquele salmo clamando, gritando, e perdoa-me, Senhor, eu pequei contra ti, os meus ossos estão, por favor, não retires de mim o teu espírito. Ele está desesperado, mas o grito do coração de Davi, que tem que ser o nosso grito: trabalha no meu eu mais profundo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, que está revestido desta santidade, desta pureza. Sim, queridos, não importa o seu passado, nós não estamos aqui para condenar, não estamos aqui para lançar condenação sobre a sua vida. Estamos aqui para trazer esperança, para falar do Deus do perdão, do Deus da segunda chance, do Deus da segunda oportunidade. Se alguém está em Cristo, nova criação, e voltamos para Deus, há um recomeço. O maravilhoso é que mesmo depois de falharmos, depois de pedir o perdão de Deus, saiba que essa mancha pode ser limpa. A mancha pode ser limpa. Nossa mente não precisa ficar mais, cada vez mais suja, momento após momento, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Não, vamos voltar-nos para Deus. Vamos diante de Deus pedir que o sangue de Jesus venha nos limpar de todo o pecado. Isso também é importante, queridos, porque este é um tema central da mensagem e do ministério de Cristo. E sobre isto, lemos as palavras de Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, que ocorrerá com eles, verão a Deus. Aliás, Paulo diz aos Tessalonicenses que sem santificação, sem santidade, sem agnos, ninguém verá a Deus. É por isso que os fariseus odiavam a Cristo, porque eles não queriam passar na peneira de Filipenses 4:8. Eles não conheciam Filipenses 4:8, evidentemente, mas eles não tinham interesse em levar uma vida pura. Agora veja, tudo o que é puro, nisso pense. Como seus raros pensamentos se comparam? E aqui vamos fazer algumas perguntas, porque vou ficar aqui neste primeiro item, não vou avançar muito. Como seus hábitos de pensamento se comparam a esse critério particular? Segundo, acho que muitas vezes
ficaremos surpresos com a quantidade de pensamentos que não estão de acordo com esses critérios. Se formos honestos, e precisam ser deixados. Deus quer que você e eu purifiquemos nossos corações e nossos pensamentos. Devemos ser pessoas que colocam prioridade na pureza. Agora, com base nisso, acho que eu vou entrar no segundo sim e terminar com ele, para não levar o pureza para a próxima semana. Vamos entrar na outra. O principal agente purificador de Deus é a sua palavra. Para que você não saia hoje daqui sem um instrumento. O principal agente purificador de Deus é a sua palavra. Vamos ler rapidinho, leia comigo rapidinho vários textos. Vamos só ler, sem grandes comentários, a descrição constante da palavra de Deus. Salmo 16:6. As palavras de Yahvé são verdadeiras, são puras, como a prata purificada num forno 7 vezes refinada. 19:8. Os preceitos de Yahvé são retos e alegram o coração. O mandamento de Yahvé é puro e alumia os olhos. 119, 140 na versão Peshita. Tua palavra é extremamente pura e teu servo a ama. Aleluia. Repetidamente a palavra de Deus é descrita como algo puro. Discernimos o que é impuro como? Comparando com a palavra. Nós temos pensamentos que são puros quando vamos à palavra. Porque os mandamentos do Senhor são todos puros. E se eu me encho desses mandamentos, os meus pensamentos também serão puros. Segunda observação, cuidado para não ser afastado deste agente purificador. Cuidado. Qual é o agente purificador? A palavra de Deus. Eu vou ler um texto, um pouquinho longo, mas vou ler. Porque Paulo, aqui em 2 Coríntios, ele diz: pois tenho verdadeiro ciúme de vós. E esse zelo vem de Deus. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. O argumento desta passagem é muito importante. Paulo quer que a igreja cresça em pureza, para poder se apresentar como noiva do Cordeiro. Mas, queridos, quantas vezes os filhos de Deus tentam lidar com os problemas da vida por outros meios que não as Escrituras? E o resultado? Os pensamentos não são purificados. Por quê? Porque se afastam do verdadeiro agente. Só há um agente purificador e este é a palavra de Deus. Esse tipo de pensamento, baseado na palavra de Deus, produz atos puros. O que diz a Bíblia? Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Esse tipo de pensamento produz, em quarto lugar, convicções. Lemos em Abacuque, leia: tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então, por que tens paciência com os perversos? Porque ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Vamos fazer algumas declarações. Seus olhos são puros demais, o de Deus, segundo o versículo, para provar o mal. Segundo, tem havido posições recentemente sobre homossexualidade. Parte do desafio de viver para Jesus Cristo, para nós hoje, eu não vou entrar em detalhes, é amar essas pessoas. Amar aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor, independentemente do estilo de vida. Isso é um assunto muito debatido por causa da ideologia de gênero. Criam-se confusões, criam-se brigas, agressões. Mas nós, como crentes, embora
Temos que condenar o pecado, mas não somos chamados a condenar o pecador. Devemos amar a todos e crer que a redenção vem para atingir a todos. Xingamentos e outras formas de ódio são errados, mas também é errado dar aos outros a impressão de que seus comportamentos são aceitáveis, quando na realidade são ofensivos a Deus. Agora, queridos, a sexualidade, e é um dos grandes problemas da impureza, é um presente de Deus. Sim, que deve ser desfrutado onde? Dentro dos laços do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Mas as relações sexuais fora do casamento são pecaminosas e perversas. Leia o que o autor dos Hebreus nos escreve. 13:4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queremos mencionar as tentações. Eu achei engraçado, porque aqui no programa do PowerPoint do Microsoft, eles dão opções de imagens. E quando eu joguei aqui na tela a palavra tentações, apareceu todos os chocolates aí. Aí eu disse, acho que eu vou deixar aqui, ilustrar aqui a tentação com os chocolates. Porque eu lembrei do livro lá do meu dia de seminário do padre, né? Você quer conservar-se casto, puro, né? Como conservar-se? Como saber dominar as suas tentações? Põe um chocolate que você gosta na sua frente, mas não coma, né? Depois que se acostumar, ponha outra coisa. Era para ensinar o quê? Domínio sobre os seus próprios desejos. Mas o que queremos dizer, queridos, é que os santos dos dias de Paulo, como os de agora, eram constantemente atacados por tentações de impureza sexual. Eu não sei se... Eu acho que o de hoje é pior do que lá, né? Acho que hoje o mercado está tão aberto, tão escancarado, horrível, que as tentações não está fácil a gente conservar essa tropinha, os adolescentes, os jovens, dentro dos limites da pureza, e nem sequer os adultos. Você vive numa sociedade altamente sensualizada. E aí onde Paulo vai dizer, Efésios 4:17-24, vamos ler? Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. O coração aqui fala de mente, havendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo uma avidez, e com a avidez toda espécie de impureza. Pergunto, não estamos descrevendo a sociedade de hoje? Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. E quanta antiga maneira de viver fostes instruídos, leia o que está em amarelo, a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E Paulo dá uma forte advertência a todo santo, e vamos nos expor a essa advertência paulina, porque ela é muito importante, e é o último texto que vamos ler, e é longo. Entre vós não deve haver, presta atenção, que está em amarelo, sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais,
que são inconvenientes. Mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Leia comigo o restante do versículo. Portanto, não sejais participantes com ele, pois no passado erais trevas, no passado, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. A chave para manter seu coração, mente puros, é manter o foco na palavra viva. Quem é a palavra? Jesus. Olhando para Jesus fixamente, o autor e o consumador da nossa fé. E queridos, escrevemos agora na primeira pessoa, com o que vamos encerrar, para transformar em confissão. Então, por favor, leia. Primeiro, eu preciso, não corrigi o outro verbo, né, porque estava tudo no plural. Eu preciso de uma renovação de mente, do coração e da mente. Preciso de Jesus para limpar minha velha maneira de pensar, com todas as suas impurezas e poluição, e me transformar em um vaso puro, santo, separado, justo e imaculado. No momento em que você faz essa confissão, na presença de Deus, eu preciso, pode ter a certeza de que é um respaldo do trono e uma força do Espírito Santo que vem para você. Por isso, eu convido a fazer algumas confissões que são muito pertinentes. Que Jesus não apenas renove e transforme seu coração e mente, mas também seja tudo aquilo em que você habita. Então, as confissões, você não tem que ler o que está em amarelo, mas vai aparecer em cada slide. Tudo que é puro. Vai aparecer lá em cima, mas você vai fazer a confissão do que está em branco. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, evitarei as coisas que são imundas e corromperiam minha mente. Pensarei somente em coisas saudáveis e moralmente puras. Não permitirei que minha mente se torne catacumba cheia de vermes de pensamentos licenciosos. Minha mente se alimentará em pastos de pureza. Não poluirei, nem contaminarei minha mente com o lixo impuro do mundo. Curva a sua cabeça. Põe a mão na sua testa. Quero orar por você. Repita após mim esta oração. Senhor Jesus, ao tocar a minha testa, eu uso a minha mão, ungida pelo Teu Espírito. Tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio, eu imponho as mãos sobre mim mesmo e ordeno a todo pensamento impuro, desde o passado até o presente,
pensamentos ocultos, pensamentos que ficaram debaixo do tapete, pensamentos com os quais não lidei, simplesmente tentei ignorar ou deles fugir. Eu os exponho agora, à luz do teu Espírito. Arranca-os das profundezas do meu ser. Ó Cristo, que o teu sangue purificador penetre o mundo dos meus pensamentos, todas as camadas de pensamentos, do passado às mais recentes. Purifica-as todas. Eu me coloco diante da cruz. Jorre outra vez sobre mim o sangue purificador e limpa minha mente. Eu a consagro a Ti. Seja minha mente inteiramente santificada a Ti. Seja minha mente depósito da Tua palavra. Eu recebo dentro do meu próprio coração as Tuas palavras, que elas permeiem todo o meu ser, e todos os meus pensamentos se tornem tão puros que possam passar no Teu próprio escrutínio como santos, castos e puros. Purifica-me por completo, para que eu possa me apresentar na Tua presença e nada se interponha entre mim e Ti. Eu entre num novo nível de comunhão. Ó Pai, vem agora pelo poder do Teu Espírito santificador, penetrar cada mente de todos aqueles que se expuseram à Tua palavra, de todos aqueles que verbalizaram o desejo de viver a pureza que há em Cristo Jesus. Doce Espírito, Santo Espírito, toca, limpa, purifica. Nós oramos como Davi: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Blinda os meus pensamentos com a Tua palavra e viverei no processo de crescimento na semelhança de Cristo Jesus. Espírito Santo, dou-te liberdade para trabalhar em mim a noiva virgem, pura, imaculada, a ser apresentada ao seu marido, o Senhor Jesus, naquele grande dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a doce comunhão do seu Espírito, montem guarda em nossos pensamentos, para que eles sejam a expressão do Agnus de Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos?